Olá, meus amigos do YouTube. O assunto do vídeo de hoje é muito importante para você que deseja melhorar a sua vida ou iniciar uma grande transformação de vida. Então, eu coloquei como título: Não faça terapia antes de entender isso. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. Terapia. Eu quero já começar aqui dizendo que eu sou terapeuta, eu fiz várias formações em terapia, inclusive sou master em neurolinguística e também trago aqui a minha própria experiência como cliente de terapias. Me apliquei muitas terapias, observei, analisei vários clientes de terapias nesses últimos 5 anos, e então o que eu trago aqui é realmente baseado na minha própria experiência de vida como terapeuta e como cliente de terapia. A verdade é que tanto eu como você, a gente sempre busca uma terapia com a ideia de que aquela terapia ela vai trazer uma solução para a nossa vida, vai resolver um determinado problema que está nos incomodando. Até aí, tudo bem. O que eu comprovei na minha vida como cliente de terapia e terapeuta? Que a única coisa que realmente tem o poder de mudar, de transformar a vida é a mudança da mentalidade, do condicionamento mental. As terapias, elas podem trazer sensações de melhoras, e elas trazem, principalmente se for uma terapia energética. Então você vai se sentir alguns dias bem, vai se sentir relaxado, vai se sentir mais conectado. Mas no decorrer dos dias, como você não alterou a tua mentalidade, aquela questão, aquele problema vai surgir de novo de alguma forma. E aí você pensa: nossa, vou de novo na terapia, porque eu estou de novo com esse problema. E aí você vai de novo na terapia. E aí você faz de novo a terapia. E aí você percebe que num determinado momento, passado alguns dias, o seu problema volta. E aí você pensa: ah, tá, não, eu vou mudar de terapia. Eu acho que essa terapia aqui não tá legal, vou mudar de terapia, vou buscar outra terapia. E aí você busca outra terapia e faz o mesmo processo. E aí você chega na conclusão de que você precisa de uma outra terapia. E aí você vai e faz uma outra terapia. E isso pode durar anos, como durou no meu caso e como de clientes que eu também vejo. Eu cheguei num determinado momento que eu tinha vergonha de atender o cliente, porque eu sabia que o que eu estava fazendo não ia mudar a vida dele. Quando eu me tornei consciente de que era necessário uma mudança de mentalidade. E aí eu comecei a encaixar nas minhas sessões de terapia o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, para colocar na cabeça daquela pessoa que ela necessitava não de uma terapia, mas de uma mudança de mentalidade. E eu fui encaixando a minha forma de trabalhar. Então hoje, como que eu trago esse autoconhecimento para a pessoa, para dar esse primeiro despertar, para que ela entenda que ela precisa mudar a mentalidade dela. Hoje eu faço isso através da numerologia. Por quê? Porque a numerologia, de alguma forma, ela vai te mostrar tendências que podem prejudicar a sua vida através de condicionamentos mentais. Então é só uma portinha que te dá essa abertura para você ir atrás do conhecimento, do autoconhecimento e atrás do desenvolvimento pessoal. E isso tem funcionado, porque funcionou para mim e tem funcionado também para as pessoas que vêm buscar a numerologia como uma forma de começar uma mudança de mentalidade. E aí eu quero abrir aqui um parênteses, que é assim: eu não divulgo numerologia, eu não falo sobre numerologia aqui no meu canal. Algumas vezes eu posso até trazer aqui alguma coisa sobre números, mas o foco aqui do meu canal, do Instagram, não é numerologia. Por quê? Eu só uso a numerologia
como um primeiro passo para entrar no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal, beleza? Então vamos lá, continuando o vídeo. E aí, o que eu também comecei a perceber? Que eu, como terapeuta, continuava tendo as mesmas questões, eu não saía do lugar e eu comecei a observar que outras terapeutas que eu também conhecia e que eu conversava com elas, apesar delas também terem vários certificados de terapeuta, elas também tinham os problemas delas, emocionais, relacionamento, não prosperava, estava ali na escassez, dúvidas, medos, tudo aquilo que eu tinha, a maioria delas também tinham. E aí ficou muito mais claro para mim que, de fato, havia algo que a gente não estava entendendo, que era a questão do processo mental, da mentalidade. E o que eu acredito muito hoje, e eu quero que você também acredite nisso, que você tome prova disso na tua vida, que é o seguinte: a mudança de mentalidade é capaz de fazer milagres, de transformar a tua vida de uma forma que você nem imagina que pode acontecer. Claro, dependendo do quanto você foca nessa mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, ela é escalar. Você vai passando de fase nesse processo de mudança de mentalidade. Quanto mais você muda a tua mentalidade, mais a tua vida se transforma, mais você vê mudanças na tua vida. E o que é a mentalidade? E aí eu entro num conceito que é um conceito também que as pessoas não entendem muito, e eu quero que você entenda isso. Eu também vou trazer muitas coisas sobre isso, que é a questão do condicionamento mental. A gente ouve muito falar de ego, só que a gente não entende de fato o que é ego. E eu dei um nome bem bonitinho para o ego, bem claro para o ego, bonitinho não, mas bem claro para o ego, que é opositor. A mentalidade, ela se reflete na tua vida através da voz na tua cabeça. Então, talvez você não tenha percebido ainda, mas eu espero que você já percebeu. Existe uma voz na tua cabeça que, se você ainda está passando por dificuldades na sua vida, significa que essa voz, ela fala muito na sua cabeça. Quanto mais fora do nosso centro, quanto mais fora do nosso ponto de equilíbrio, da nossa harmonia, mais essa voz fala na sua cabeça. Ou seja, quanto menos transformada é uma vida, mais essa voz fala na cabeça. Essa voz é o ego, é o condicionamento mental. O condicionamento mental é aquilo que foi programado na tua cabeça e que criou isso que a gente chama de ego. O ego é um pacote de informação. Eu prefiro chamar ele de opositor, porque ele se opõe a toda mudança que você deseja fazer. O ego, ele se opõe a qualquer transformação que você deseja fazer. Por quê? O que dá vida ao ego, o que faz com que o ego exista, é justamente esse condicionamento mental que você adquiriu no passado. Se esse condicionamento deixa de existir, esse ego deixa de ter força, deixa de ter vida, deixa de existir. Então ele vai sempre fazer de tudo para que você não mude, para que você não se transforme, porque isso é a morte dele. A sua transformação de vida, quanto mais você se transforma, mais ele perde a força, até chegar um momento em que ele não vai mais existir. Então, entenda uma coisa na tua vida como eu entendi na minha vida, que virou prioridade para mim. A minha prioridade de transformação de vida é eliminar todo o controle da minha mente,
que vem através deste opositor. Isso hoje está muito claro na minha vida e eu trabalho tudo que eu faço hoje para mudanças de vida, transformações de vida. O foco é o condicionamento mental, é a minha mentalidade. E é através do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal que você consegue eliminar essa voz na tua cabeça. E quando eu digo aqui autoconhecimento, eu estou falando de coisas profundas, que não acontece do dia para a noite, leva tempo, mas é o caminho. É o caminho do meio, é esse. O caminho do meio é trabalhar o seu condicionamento mental, é mudar a tua mentalidade. E vamos já aqui falar um pouquinho mais sobre como perceber que é o teu condicionamento mental que precisa ser transformado. Aí a gente falou aqui da voz na cabeça. Como que a gente percebe isso? Eu vou colocar aqui 2 exemplos que são exemplos que eu trabalhei em mim e que a maioria das pessoas precisam trabalhar, que é a questão do medo e da falta de dinheiro. Então a gente não consegue ter uma vida plena, a gente não consegue se sentir bem estando com medo e não tendo dinheiro para fazer coisas básicas que a gente queria fazer, que a gente quer fazer. Como que a gente começa esse processo de mudança de mentalidade? O primeiro passo é você se tornar consciente de que você tem essa voz na tua cabeça. Como que a gente se torna consciente disso? Percebendo o que ela está falando. O que essa voz está falando para você com relação a medo? É claro que vai ter dias que você vai ter uma questão e vai aparecer o medo. No outro dia vai ter uma outra questão que vai aparecer o medo. Então, por isso que tem que prestar atenção na voz na cabeça. Eu anotei aqui no caderno, para mim não esquecer, algumas frases que essa voz na cabeça falava muito para mim e que eu sei que fala para a maioria das pessoas. Olha lá. Se você fizer isso, o que os outros vão pensar? Aí vem aquela questão do julgamento, certo? A voz na cabeça, ela fica lá te impedindo de fazer alguma coisa, porque ela te coloca um medo do julgamento, o medo do que os outros vão pensar, o medo de você ser ridicularizado. Ela te coloca vários medos. Outra coisa que essa voz fala: você não pode se comportar assim. Olha só, você é muito velha para isso, você é muito velha para aquilo, não pode assim, não pode assado. Então essa voz, ela fica lá te acusando. E essa acusação vai te gerar medo de fazer determinadas coisas. Medo de ser você. Medo de se realizar. Outra voz: você não tem capacidade para fazer isso sozinha. Olha só, vai dar errado. Imagina, quem é você? Você não sabe o suficiente. Você não é capaz. Você não merece. Imagina, as pessoas não vão te dar atenção. Imagina, as pessoas vão te ignorar. Essa voz na cabeça, a partir dessas frases, vai gerar em você um medo de agir. Você vai se sentir travado, bloqueado por conta dessa voz. Outra coisa que essa voz diz: você nunca teve sucesso na vida. Olha para você, você nunca teve sucesso na vida. Você nunca alcançou o que desejava, você nunca realiza os seus sonhos. Você não merece. Vai dar errado. Você não é inteligente. Gente, por isso que eu chamo de o opositor. Às vezes a gente pensa que a gente fica preocupado com os inimigos lá fora. E aí, às vezes, a gente até acha que a vida nossa não dá certo porque é o fulano, o ciclano que acaba prejudicando. Quando, na verdade, o nosso inimigo é esse opositor. É essa voz na cabeça. E essa voz na cabeça, ela é o seu condicionamento mental, é a sua mentalidade, é essa voz na cabeça.
Então, toda essa conversa aqui vai gerar o quê? Não só o medo, mas gera o medo e o medo gera a frustração, porque você não age. E aí a frustração gera tristeza. A tristeza vai gerar uma outra série de emoções. Olha a vida inhaquenta que essa voz na cabeça, esse condicionamento mental cria. Se você não eliminar essa voz na cabeça, não tem terapia que resolva o problema. E aí você faz o mesmo exercício também para a falta de dinheiro, que eu dei o exemplo aqui. Então tem lá um condicionamento mental que gera a falta de dinheiro. O que essa voz na cabeça, o que esse opositor da tua felicidade, da tua prosperidade, da tua abundância está falando para você? Coloquei aqui algumas frases que eram frases minhas, da voz na minha cabeça. É muito difícil ganhar dinheiro. Eu não sou inteligente o suficiente para ganhar dinheiro. Dinheiro não traz felicidade e, além disso, pode me afastar de Deus. Se eu ganhar muito dinheiro, eu posso ser assaltado, eu posso sofrer um sequestro. Se eu ganhar muito dinheiro, eu tenho que pagar mais imposto para o governo. Eu nasci pobre, por isso eu não sou merecedora de ter dinheiro. Esse é o meu destino aqui na Terra. O meu destino foi nascer pobre. Tem gente que tem o destino de nascer rico. Eu tenho o destino de nascer pobre. Então, tudo isso é esse condicionamento mental. É essa voz na cabeça. E aí, como que essa voz na cabeça, com toda essa voz na cabeça, com todo esse condicionamento mental, como é que você vai conseguir resultados diferentes na sua vida? Como que você vai resolver a questão da falta de dinheiro com essa voz na cabeça? Não consegue. Você pode fazer a quantidade de terapia que você quiser, a quantidade de Ho'oponopono que você quiser, a quantidade do que você quiser. Se você não alterar a mentalidade, se você não eliminar essa voz da cabeça, você não consegue mudar isso. Existe uma lei, que é a primeira lei universal, que é uma lei hermética, que diz, que é a lei do mentalismo, que diz o universo é mental. Então, tudo, absolutamente tudo está na mente. Aqui nessa realidade, é no mental que as coisas acontecem primeiro. Então, por isso é a importância da gente mudar a mentalidade, para a gente mudar a vida. E aqui, de novo, primeiro a gente precisa se tornar consciente do que a voz na cabeça está falando para gente sobre determinada situação na nossa vida. Eu dei exemplo aqui do medo e dei o exemplo da falta de dinheiro, mas poderia ser o relacionamento amoroso. Poderia ser qualquer outra coisa. Para tudo, para todas as áreas da tua vida, tem uma voz na cabeça. Tem a voz na cabeça ditando regras ou falando coisas sobre esta área da tua vida. E esta área da tua vida, ela reflete exatamente a voz na cabeça, que é o teu condicionamento mental. E esse condicionamento mental, que é o opositor, que é o ego, ele é resultado do passado. Então, tudo isso, toda essa voz, foram coisas que você foi aprendendo no passado. Essa voz, porque a gente fala de crenças limitantes. Essa voz na cabeça é o reflexo daquilo que você acredita. A maioria das pessoas, infelizmente, elas estão o tempo todo com a voz na cabeça. Então, essa voz na cabeça é o resultado do teu passado, e essa voz na sua cabeça, através do que ela acredita, que é o condicionamento mental, ela também cria situações imaginárias sobre o teu futuro. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, a maioria de nós vive no passado ou no futuro, passado, futuro, passado, futuro. E essa voz o tempo todo, ela tá passado, futuro, passado e futuro. Essa voz na cabeça, ela é possível de ser calada
quando você entra no momento presente, na presença, você não consegue ouvir essa voz na cabeça se você estiver no momento presente. E aí já é um assunto mais aprofundado sobre essa voz na cabeça, que eu vou falar sobre isso mais nos próximos vídeos, mas hoje aqui o intuito do vídeo é que você entenda que o que transforma a tua vida é a mudança da tua mentalidade. E que isso envolve você estar consciente de que tem uma voz na sua cabeça, e isso envolve um outro aspecto que a gente já pode começar a falar aqui, que é você compreender, entender que a voz na tua cabeça, que é o condicionamento, que é o opositor, não é você. E aí é simples a gente perceber isso. Porque se você observa que tem uma voz na tua cabeça falando, se você percebe essa voz na tua cabeça falando, quem é esse que percebe essa voz? Quem é esse que se tornou consciente de que tem uma voz na cabeça? É neste lugar que o autoconhecimento, que o desenvolvimento pessoal, que a mudança de mentalidade te leva, que é deixar de ser a voz para ser o observador da realidade, da tua realidade, e aí você começa a criar pensamentos com consciência e com responsabilidade sobre a vida que você deseja criar, que você de fato deseja realizar, ou seja, de acordo com a transformação que você deseja fazer. Então, nesse vídeo, eu vou deixar 2 exercícios para você já começar a fazer, porque já é o início da sua mudança de mentalidade e a gente vai amadurecendo esse assunto, falando mais sobre esse assunto no decorrer dos próximos vídeos. O principal foco aqui dos vídeos serão sempre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, nada melhor como já colocar essa questão da voz na cabeça, do condicionamento mental aqui. E a gente vai trazendo tudo que seja linkado, tudo que seja relacionado a isso. Então, para hoje, quais são os 2 exercícios que eu quero que você faça? Que é o seguinte. Primeiro exercício. Esteja consciente de que tem uma voz na tua cabeça e que você não é a voz na cabeça, mas você é o que observa a voz na cabeça. Então aí você já se distancia da ideia de eu sou essa voz. Você já observa, você já se torna consciente de que você é aquele que observa a voz. E a voz é o condicionamento. Esse é o primeiro exercício. Ah, a voz está falando lá. Ah, você não é inteligente o suficiente para fazer isso. E aí você, o observador, vai olhar e vai dizer: essa voz, que é o meu condicionamento mental, está dizendo que eu não sou inteligente suficiente para fazer tal coisa. É só estar consciente. Você não vai ter ação nenhuma neste momento. Só esteja consciente. O segundo exercício é anote o que essa voz na cabeça está falando todos os dias. Não precisa anotar tudo, porque essa voz ela fala milhares de vezes na tua cabeça, mas pegue as coisas assim principais que você observou. Nossa, eu estava indo falar com o meu gerente e a voz na minha cabeça estava gritando isso. Anota. Ah, eu fui conversar com uma pessoa que eu não conhecia e aí essa voz na cabeça estava gritando. Escreve. Ah, eu fui tentar fazer alguma coisa nova e a voz na cabeça estava falando isso. Escreve sobre todas as áreas que você estiver vivenciando ali no dia a dia. Escreva para que você se torne consciente do que essa voz está falando. E aí também anote as emoções. O que você sente quando a voz na tua cabeça falou determinada frase para você de acusação? Que emoção você sentiu? O que você sentiu?
Se torne consciente dessa emoção. Então, esses exercícios, olha, são maravilhosos para você já começar a se comportar como a consciência, porque quem é o observador? A consciência. Então, você já vai assumir o seu lugar de consciência, o ser que observa o condicionamento da mente. É maravilhoso esse exercício e é o princípio da tua mudança de mentalidade que vai ter como resultado a transformação da sua vida. Porque primeiro você transforma a mente, para depois você ver os resultados da transformação da tua mente se refletindo na tua vida, no teu dia a dia, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua espiritualidade, em todas as áreas da tua vida. Você só vai começar a ver resultados quando você tiver feito a mudança da sua mentalidade. Quando a voz na tua cabeça não for o opositor, gritando, ditando coisas que não são verdades sobre você. Se inscreva no canal, se esse vídeo foi contribuição para você, deixe o seu comentário. Aliás, já vamos fazer o exercício? Deixa nos comentários a voz na cabeça, o que ela falou para você nesse exato momento, durante o momento aqui que você estava assistindo o vídeo. O que você pegou essa voz na sua cabeça dizendo sobre você? Deixa nos comentários pelo menos uma palavrinha, uma frase que você já catou essa voz na cabeça no Fragra. E também se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos. Beijos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.